Seja bem-vindo ao Saúde Você 2022. Estamos aqui no estúdio da TV Caras para falar de saúde com vocês. Mas olha, antes de revelar quem são as nossas convidadas, porque elas são patrimônio público aqui de Saúde Você, estão sempre trazendo informações. Aliás, elas estão cada vez mais se atualizando, tem curso, novidades, tem muita coisa para a gente falar hoje. Mas eu quero falar sobre esse momento da saúde. Fazer um alerta para vocês que, gente, a gente não está falando em isolamento social, mas não vamos aglomerar, pessoal. Vamos cuidar, vamos usar máscara, álcool gel. As variantes estão aí, os hospitais estão, lotados. Então, vamos ter um pouco de consciência, ou, na verdade, vamos ter muita consciência e cuidar da nossa saúde, porque quando a gente pensa na gente, a gente pensa no próximo e a gente tem que emanar coisas boas para que esse mundo melhore, né? Porque ninguém aguenta mais essa situação. Bom, agora eu vou revelar duas convidadas que vocês já conhecem, elas estão aqui deslumbrantes, vocês sabem quem é já, né? Elas estão sempre juntas falando de prevenção, bem-estar, qualidade de vida e dor. Catarina Couras e Laura. Tudo bem, doutoras? Tudo bem, Duda. Muito obrigada pelo convite. E a gente tá cheio de novidades, Ai, nossa, olha, a gente já conversou tanto. Tudo bem, Laura? Tudo bem, sempre um prazer vir pra cá, hein, Duda? Eu amo, gente. A gente se diverte muito nos bastidores. Aliás, gente, olha, eu venho trabalhar, quem me acompanha nas redes sociais vê. Eu venho numa energia, num alto astral, que aqui é minha segunda casa. Então eu agradeço muito ao carinho de toda a equipe da TV Caras, que nos recebe com esse amor, a família Caras e a família Saúde Você, que hoje é uma só. E vocês fazem parte dessa história, né? A gente tá junto há anos, hein? Há anos, Obrigada. Duda. E vamos continuar, Muito, muito. Tem muita novidade. Agora vamos falar o seguinte, doutora Catarina, como todo mundo sabe, mas vamos repetir aqui, neurocirurgia funcional, especialista em dor. E a doutora Laura, gente, a doutora Laura Barros, especialista em acupuntura e médica e também especialista em dor. A gente fala especialista em dor, mas as pessoas às vezes ficam especialista em dor. Mas é realmente uma especialidade, gente. Hoje a gente vai explicar para vocês por que às vezes a dor pode ser boa. Tô errada? Tá certíssima, Então, Duda. conta pra gente, doutora, por que a gente sente dor? O que é a dor? Então, muita gente deve estar em casa pensando assim, nossa, como que essa médica vai falar pra mim que dor é coisa boa, né, Duda? Mas dor é um sinal de alerta de que algo tá errado no seu corpo. Imagina você que tropeçou, caiu, virou o pé, e aí o pé tá lá doendo, não procura o médico, aí de repente fala assim, nossa, esse pé tá doendo, o que é que eu vou fazer? Vai no médico e descobre que tem uma fratura. Nossa. Ou então, Duda, pior, tá lá você fritando seu ovo em casa e queima sua mão. Se você não sentisse dor, sua mão ia derreter ali na frigideira. Lógico. Então, dor, ela é um sinal que tem algo errado. É um alerta? É um alerta. Inclusive, ele é considerado o quinto sinal vital. Isso é muito importante. Quando a gente fala de sinal vital, são sinais essenciais do nosso corpo. Inclusive, né, Duda, quando você vai no hospital, o que é que ele te A gente pergunta lá? estava falando exatamente isso. Você vai no hospital, primeira coisa, vocês perceberam que tem a triagem? A triagem é justamente isso, para avaliar os seus sinais vitais. Pressão. E agora já perguntam, né? Porque tem a pressão, febre, temperatura e se você tem dor e qual o número. Aí tem o grau lá que é classificado até pelo atendimento, né? Exatamente. Por quê? Pergunta o grau. Porque, por exemplo, uma pessoa que está com uma dor intensa, dá uma nota 10, é uma dor intensa, o tratamento é 1. Uma pessoa que está com uma dor 2, 3, uma dor mais leve, o tratamento é outro. Então, por isso que o pessoal pergunta. Já na triagem. Agora sim, caiu, fraturou, sentiu dor ali na hora. Agora, quando que a dor ela passa a ser um problema realmente? Bom, ela passa a ser um problema quando ela se cronifica. Ou seja, ela dura tanto tempo que os mecanismos começam a mudar dentro do cérebro. Então, o seu cérebro começa a criar formas de fazer você sentir cada vez mais dor. E aí começa a mudar muita coisa em você. Começa a alterar a sua forma de você lidar com as pessoas, seu organismo modifica e isso começa a te causar um mal-estar. Que daí você já não consegue, tem mais... né? Ficar com E dor. não necessariamente você precisa ter uma lesão Entendi. para você ter essa dor crônica. Então, ela deixa de ser um sinal de alerta.
e começa a ser um sofrimento real. Porque a pessoa, gente, quem que gosta? Imagina só vir trabalhar com dor de cabeça, enxaqueca. Eu tenho enxaqueca. Eu não consigo ficar na claridade. Vocês imaginam se com toda essa luz do estúdio eu tivesse que trabalhar. Imagina, ia ser um mau humor, eu passo mal, eu tenho ânsia de vômito e às vezes chego a vomitar por causa da enxaqueca. Então, realmente, a dor, ela traz essa questão emocional também, né? Exatamente. Tanto é que a dor, ela tem fatores que a gente chama de biopsicossocial. Bio são essas mudanças que eu falei. Muda hormônios que você libera, muda essas vias de dor. Psico, questão psicológica, emocional da dor. Então o paciente fica muito depressivo, irritado. Quando a pessoa está com dor de cabeça diariamente, ela não consegue nem conversar com outra pessoa direito. Tem até uma dor que a pessoa sente, aproveitando aqui um gancho, que é a fibromialgia. Ela está muito relacionada também à questão psíquica, né? E é um ciclo vicioso, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a dor crônica, ela causa uma depressão, uma ansiedade, uma irritabilidade, isso faz com que gere mais dor ainda. Agora, qual que é a diferença, por exemplo, a dor aguda e a dor crônica? O que é uma e o que é outra? Então, Duda, a dor aguda é aquela dor, como eu te falei, de alerta, né? Então ela tem uma duração curta. Ela não tem um padrão, então você pode sentir a dor ali e não sentir mais ela. A gente estipula que passa a ser considerada uma dor crônica quando ela tem mais de 3 meses. E aí vem uma coisa chamada de aprendizado da dor. E uma coisa que eu vou falar pra você, muito curiosa. O cérebro aprende a sentir dor. O cérebro. O cérebro. A gente tem uma área cerebral específica para aquela dor. E aí muda o tratamento. A gente precisa fazer um tratamento chamado modulatório, de modificar essa informação que chega ao cérebro de uma dor que não é mais alerta. A isso a gente dá o nome de dor crônica. Mas você sabe que é uma coisa curiosa? O corpo da gente, eu faço biomedicina, como vocês sabem, a gente estuda muito sobre isso e fala também a questão de células do corpo, mas tem pessoas que amputam membros e continuam sentindo, porque tá aqui, né? Exatamente. Isso acontece muito, até a pessoa entender que ela não tem mais aquele membro. Exatamente. É o que chama-se de dor do membro fantasma. Olha isso. Então, assim, a pessoa não tem mais aquela lesão. Só que isso acontece muito, por exemplo, num paciente que sofreu uma amputação de forma muito súbita, muito impetuosa, digamos assim. Um acidente de carro, por exemplo. Ela acorda sem o membro. Acorda sem o membro. Então, tipo, ela não se preparou para perder aquele membro, entendeu? Então o cérebro acha que ainda tá ali que tá lesionado. É um sofrimento, né? É muito ruim. E é uma dor emocional, né? Ela tem isso que eu tô te falando, ela tem esses componentes emocionais. E por que ela também é social? Como você falou, você é tão produtiva com dor quanto você seria sem dor? Quando você está com uma dor de cabeça. Exatamente, entendeu? Então, se torna um problema social muito grande. Agora, não sentir dor, então, é um problema. Exatamente, Duda. Então, a gente começou falando que dor é alerta, né? A dor aguda é alerta. Existe uma coisa extremamente curiosa, né? Uma família de 5 pessoas na Itália, que eles têm uma doença congênita e eles não sentem dor. Nossa. E a gente não precisa... Família inteira. Família inteira. E a gente não precisa ir longe, Duda. Uma doença chamada diabetes. Então, a diabetes, ela evolui em algumas situações para um comprometimento dos nervinhos, principalmente das mãos e dos pés. E isso gera o que a gente chama de polineuropatia diabética. Essa doença, Duda, a pessoa diminui a sensibilidade. E quem tem diabetes sabe como é difícil cicatrizar também pela própria diabetes. Aí para pensar, alguém que cortou o pé, que tem dificuldade de cicatrizar, e aí isso pode evoluir a quê? A uma amputação. Então, não sentir dor é um perigo, é um problema nesse papel da dor aguda que é o alerta, né? Vocês já ouviram dizer, às vezes você vai conversar com alguém e você fala assim, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu tô com dor de dente. Dizem que a dor de dente é muito pior. Todo mundo sente dor do mesmo jeito, né? Isso as pessoas têm que ter essa consciência, né? Exatamente. Então, a gente tem a capacidade de dar qualidade à dor. Então, a dor, ela passa pelo circuitozinho do nosso cérebro, muito interessante, chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções, né? Que você consegue descrever uma dor como pontada, picada, agulhada, né? Sensação de um gelado que dói. Quem tem dor sabe que a gente consegue dar uma cara para aquela dor. A dor, ela pode ser, eu já vi paciente falar, a dor é sofrida, né? E também tem aquilo de a gente
todo um componente emocional envolvido da sua experiência de vida, de como você tá, se você tá num estado mais depressivo, se você está mais alegre. Então, tudo isso dá essa qualidade à dor, né? Você sabe que é uma coisa interessante? Eu estava conversando outro dia com um veterinário. Olha que coisa interessante. E o câncer de mama, ele também acomete as fêmeas, né? As cachorrinhas. E o índice de cura é altíssimo. E aí ele estava fazendo uma explicação do seguinte, porque a mulher, né, o ser humano, a mulher, quando tem um diagnóstico de câncer de mama, emocionalmente, poucas pessoas lidam bem com uma doença e a pessoa, o primeiro sintoma que vem é o medo, aquela sensação. E aí ele estava explicando o seguinte, que as cachorrinhas, elas têm um índice muito alto de cura porque ela não tem entendimento, não tem a racionalidade da gravidade da doença. Então a quimioterapia, o tratamento, como não envolve a questão da racionalidade, ele é muito mais eficaz. Né? Então, é uma comparação para vocês entenderem, a doutora estava explicando, né, que cada um sente dor de um jeito e que realmente, como você encara a dor faz muita diferença, para comparar até que quando não é racional, o resultado é melhor. Então, se você encara aquela dor, porque uma coisa é você ficar valorizando, né? Ah, eu não tô bem da cabeça hoje, mas você ficar o dia inteiro reclamando, parece que você tá com aquela dor. E às vezes você nem tá. Eu, por exemplo, às vezes tenho dor de cabeça que eu trabalho o dia inteiro numa boa. Fica aquela dorzinha chata, mas bora, vamos trabalhar. E às vezes eu percebo que... Eu até esqueci da dor. Some. Some. É isso Sem mesmo. medicamentos, ela some. Então tem que tomar cuidado para não valorizar essa dor. É a tal da questão de vivenciar a dor e viver pela dor, Exatamente. entendeu? Saber identificar, tratar adequadamente, sempre vai ser o melhor caminho. Se enganar, já que não tá com dor e tudo mais, essa não é a questão, mas é não viver pela dor. E aí entra a questão da questão muito profissional do tratamento de dor, né? Então, assim, nunca vai ser somente um médico para tratar a dor. Sempre vai ter um psicólogo junto, um psiquiatra, para ajudar nesse tratamento por completo, real. Ou seja, né? Então a gente fala aí de uma equipe multidisciplinar quando o paciente chega com dor, né? Por isso que eu sempre falo que a anamnese, às vezes o paciente não tem consciência do quanto é importante uma anamnese, né? A anamnese é aquela ficha que você preenche no primeiro dia da consulta. Foi no médico pela primeira vez, ele vai te fazer um questionário ou vai te entregar para você preencher. Gente, é muito importante. Qualquer omissão faz diferença no tratamento, né? Faz. É importante a gente falar dessa seriedade desse E preenchimento. às vezes é chato, né? Ainda mais para quem tem dor. É chato ficar conversando com o médico. Às vezes, a nossa consulta dura 2 horas, a nossa consulta inicial. Então, assim, às vezes é chato para o paciente, é desgastante. Mas é extremamente necessário. Agora, as duas, gente, olha, eu acompanho a rotina delas nas redes sociais, no trabalho. Aliás, a doutora Laura me ajudou muito na gravidez, a doutora Catarina, nossa, são médicas assim da família. Vocês não param, vocês estão estudando, vocês estão atualizando. E aí eu quero falar um pouco para as pessoas que estão em casa entender que tem um especialista em dor. Então, gente, é importante ter consciência, o programa traz esse foco, esse objetivo, que é a consciência, que é conscientizar vocês. Então, às vezes a gente faz pesquisas na internet, é bom você estar antenado, mas nada substitui o ato médico e orientação tem que ser de um profissional. Explica pra gente aí um pouco sobre o especialista em dor. Então, o especialista em dor, ele é um profissional que, vou dizer assim para você, Duda, a construção de um especialista Do médico especialista, do médico né? especialista, ele vai desde a sua faculdade de medicina, né? São 6 anos de medicina. Aí depois desses 6 anos de medicina, a gente faz uma outra área, né? Que é a residência médica. A residência médica, ela pode ser na neurocirurgia, na ortopedia ou em várias outras especialidades. E aí, a gente faz uma outra capacitação, que pode ser uma residência médica ou um curso que nos faz ser especialista em dor. Mas para isso, né, Laura? Precisa fazer provas. Por exemplo, quando você termina a faculdade de medicina, você faz a prova de residência de alguma área Sim. maior. No caso, a Catarina fez neurocirurgia, eu fiz acupuntura médica. E depois disso... A acupuntura ainda... médica, é importante falar isso, né? Porque as pessoas falam em acupuntura, tem profissionais que fazem acupuntura, mas hoje a acupuntura é uma especialidade médica. Isso. E daí, depois disso, ainda pega e faz a prova de seleção para a área de dor. Seja o curso de pós-graduação, ou então seja a residência médica, como a doutora Catarina falou.
Depois disso, ainda você faz a prova de título de dor. Nossa. Então, assim, é sempre o coração meio a mil, né? Porque para você se dizer especialista, tem que ter o título de especialidade. E Laura, já que você falou nisso, eu lembrei agora. Acho que Primeira mão, né? Primeira mão. Conta, Vou te não, contar conta. uma coisa, Ó, o Duda. programa 2022 vem novidade, conta. É. Aqui ninguém Eu guarda tenho uma segredo, nós novidade somos baú. que eu vou contar aqui pra Duda em primeira mão. Conta. Que a gente está lançando, né, Laura, um curso preparatório para a prova de título em dor. Então, quem está em casa, que está numa situação como essa, Tá se preparando, né? que está se preparando. E quando a gente fez isso, né, Laura, a gente não tinha material. A gente perdeu tanto tempo para achar material para Aliás, estudar. a sua história é linda, né? Uma vez a Catarina me contou, gente, não se emociona. Eu tava maquiando e eu acho importante a gente valorizar as pessoas. E eu tava maquiando e falando de prova e resolvendo coisas com caderno, livro, e ela me contando, né, da época que ela estudou, que ela... Você não tinha os livros, né? Não tinha os livros. E ela me contando um pouco da história dela. Então você vê hoje tão nova, tão profissional, estuda tanto. E eu fico muito feliz de ver esse crescimento de vocês, essa evolução. Olha quanto estudo. E elas não param. E agora vocês estão trazendo para as pessoas, então, algo que vai ajudar as pessoas a se tornarem especialistas em dor, preparando para a prova. Me conta. Da mesma forma como a gente fez cursos para prestar a prova de residência, isso foi tão importante pra gente. Sim. Quando a gente foi prestar a prova de título de dor, a gente sentiu muita falta de um norte. Por onde estudar, o que estudar, como estudar, né? A gente ficou Olha meses só. procurando só materiais de estudo, para você ter ideia. E a gente quer deixar isso mais fácil para os próximos colegas. Mastigado, com a linguagem fácil, didática, entendeu? Que a gente não saia das complicações, chegue objetivo, direto ao que ele precisa. Olha só, doutora Catarina e doutora Laura trazendo um legado aí. Vamos formar um legado de especialistas que vão se preparar através desse curso. Vocês estão de parabéns, muito legal. Sei que vai ser um sucesso, vocês estudam muito, vocês são excelentes e fico muito feliz em recebê-las aqui no Saúde Você sempre, sempre, que a gente fique junto por muitos anos, porque afinal de contas a gente aqui sente dor, né? Então a gente precisa a gente tem que ser a melhor amiga delas, é isso. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Sigam elas nas redes sociais, eu posso falar, sigam que vocês vão ver muita informação de saúde. Gente, obrigada pelo carinho. Obrigada. Viu? Obrigada a você. E um beijo gostoso na tapioca. Ah. Tapioca, gente. Tapioca é famosa. Bom, vocês fiquem aí, porque agora a gente falou de dor, mas agora eu vou conversar com outra especialista. Porque a gente sente dor, né? E a gente também gosta de consertar umas coisinhas. Fica de olho, roda a vinheta.